Olá, eu sou Angélica Eu sou a Adriele. e esse É o Elas Viajando. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante em qualquer viagem: onde se hospedar. Sabe, qual bairro é melhor para se hospedar? Aquela região que você vai ficar perto de tudo, dos melhores restaurantes, bares, pontos turísticos. E a gente vai falar de um destino que a gente conhece muito bem, né? Ou se conhece. A gente já foi lá 3 vezes? 3 vezes, já moramos por mais de um mês, então se tem uma coisa que a gente conhece é qual destino? Buenos Aires. Ah, e antes de tudo, a gente tá com pretensão de voltar lá de novo. Gente, não tem como não voltar. Enquanto o Câmbio Blue existir, estarei voltando. Sim. E voltando a falar de hospedagem, a gente sabe, quem viaja muito sabe, que escolher o bairro errado, o hotel errado, a hospedagem errada pode deixar sua viagem muito pior do que ela poderia Eu ia ser. falar Sendo bondosa, muito pior do que ela poderia ser. Mas, tipo, uma hospedagem ruim pode acabar de vez com a sua viagem. Porque imagina você se hospedar num lugar que você não pode sair à noite para ir num restaurante, num barzinho, numa balada, se você não pode voltar tarde porque o lugar é perigoso, você andar com medo na rua, aí não rola, não dá. e a gente já ficou em lugar assim, inclusive em Buenos Aires, né? Exatamente. Buenos Aires, na nossa opinião, tem 5 bairros, regiões, melhor, né? Que são boas para se hospedar. Eu tenho 2 preferidas, Hum. que depende do estilo de viagem que eu tô levando, eu escolho uma ou outra. A gente tá suando. Tá quente, né? Você quer mexer no ar? Bom, e a primeira região que... Região não, é bairro, Qual? o centro, É uma região. que engloba vários... O centro, quando a gente fala o centro de Buenos Aires, o principal bairro que a gente está falando é Montserrat, mas tem outros bairros. Tipo, o que a gente ficou da primeira vez que a gente foi em Buenos Aires era no centro, mas não era Montserrat. Uma bosta. Outra vez. Ah, não, eu gosto. Não. Ela gostou, gente, Não, de não ficar no gostei, não. cativeiro. O Não, quarto não era, tinha. não. Isso é assunto para um vídeo sobre piores É, hospedagens, mas o quarto tinha uns 5 metros quadrados e é que era para essa 3 hospedagem pessoas. aí eu apaguei. A primeira foi em Pelo, janeiro desse ano que a gente foi pelo lá. visto, a pessoa. Não, foi em janeiro desse ano. Mas dessa vez a gente ficou no Ibis, em Monte Serra. Então, enfim, se a gente for debater hospedagens ruins que a gente já ficou, o vídeo dá 3 A horas. gente ficou em 2 ocasiões e, tipo, cada uma teve uma experiência diferente. Na Apesar de ter verdade, no ficado no centro, a gente centro. já se hospedou 3 vezes. No hostel também. 4 com... Não, 5, Não. porque quando a gente se hospedou em São Telmo, não era São Telmo, tipo, era a divisa de São Telmo e o hostel, que eu não vou citar o nome. Mas um dia a gente volta falando dessas hospedagens. Ele fala de que Buenos fica em Aires. São Telmo, mas não é São Telmo. É uma discussão ali de bairros, mas o centro engloba, eu acho que 5 bairros. O principal é Monte Serrat. Tipo, eu indico, quem vai ficar no centro, Monte Serrat, não vai para os outros bairros. E eu acho também interessante, se você escolher o centro para se hospedar, só se hospede lá se a sua viagem for curta. Se você for ficar por mais de uma semana em Buenos Aires, procura uma hospedagem nos outros bairros que te garanto, vai ser bem melhor. Tipo, eu indicaria o centro para quem está em uma viagem, talvez, de negócios, que não quer sair à noite, não quer se cansar. Quem não se incomoda com barulho, principalmente se você for pegar um hotel de baixo orçamento, que não vai ter, como que se diz, isolamento acústico, você vai sofrer com barulho, você não vai dormir, você vai acordar às 6 horas da manhã com barulho de trânsito. E então, para quem for ficar no centro, é viagem rápida. Não, quem está com orçamento assim curto consegue hospedagem no mesmo preço em São Telmo, que é melhor. Então, nem E para é do isso eu ladinho ali, indicaria. já. É só mesmo viagem rápida, 2, 3 dias, resolver negócio, conexão.
O lado positivo de ficar no centro é que você fica bem próximo ali de vários pontos turísticos. Casa Rosada, Plaza de Maio, Cabildo, Congresso, Café Tortoni, Sim. sabe? É muitos pontos turísticos ali, mas Então, por tem isso, aquelas... aí volta no ser interessante para uma viagem curta. Você ia conseguir conhecer um pouco de Buenos Aires sem precisar pegar nenhum táxi. Sim. Tipo, você consegue andar, se você ficar em uma boa localização, tipo, na Rua Florida, que é uma localização que eu particularmente é minha preferida, ou perto do Obelisco, você consegue conhecer tudo ali sem se preocupar com transporte, com nada. Então, excelente. E no centro também fica, ó, vamos pontuar aqui, vantagens. Hospedagens baratas, uma boa localização para explorar a região, Sim. perto de metrô, de ponto de ônibus, tipo, tem muitas estações de metrô, e tem restaurantes muito barato e bom. Tipo, no centro tem um restaurante alemão. Oh, Deus meu! Quando eu lembro da salsicha. Então, tipo, bate até uma fome aqui. eu acredito que essas sejam as principais vantagens, né? Ou são de mais alguma? Não, são essas mesmo. E as desvantagens são barulho, porque é uma região comercial. Os hotéis do centro não são os mais modernos, a grande maioria, você vai encontrar hotéis mais modernos, igual o Ibis, que é uma rede assim, boa de se hospedar. Marriott. Essas redes maiores você pode até encontrar hotéis modernos, mas na grande maioria são aqueles casarões antigos, porta que abre bem assim. Principalmente se você escolher as opções mais baratas. A gente já ficou em um hostel lá que até hoje eu olho para mim no espelho e pergunto como que eu tive coragem de entrar. A gente também escolheu um hotel mais carinho lá e, pô... E também foi ruim, mas horrível. Em compensação já pegamos hotéis intermediários que foram bons. Então, tipo assim, é saber escolher hospedagem. Ler os comentários do Booking. E a gente pode até fazer um vídeo sobre como escolher hospedagem no Booking mais pra frente, mas ler... Vai lá no filtro, grupo de amigos, família, viajante individual e filtra os comentários de quem é do mesmo grupo que você. Porque, por exemplo, quem está sozinho às vezes não liga muito para a infraestrutura para criança, e quem está com criança vai querer que o hotel tenha uma infraestrutura melhor para receber as crianças, provavelmente. Então, se atente também aos comentários mais recentes, porque depois da pandemia, sabe, os hotéis mudaram muito. E para pior. Os serviços que eles ofereciam talvez não estão oferecendo mais, a infraestrutura que eles tinham talvez não tenha mais depois da pandemia, então fique atento aos comentários mais recentes. Principalmente isso vale para a galera do hostel, que vai procurando ambiente social, festa, uma biritinha, um reggaeton. A maioria dos party hostels, dos hostels de festa, não tem mais a mesma vibe também não. Tipo, é um rato e uma barata no canto e você no outro. Então, se atente a isso. Então, eu acho que essas são as dicas para... O outro ponto negativo também que eu acho é que o centro de Buenos Aires, principalmente no atual circunstâncias que tá tendo muita manifestação, né? Sabe? Você tá ali no meio, aproveitando, ou tá no seu hotel, curtindo de boas, e daqui a pouco começa uma manifestação ali, sabe? E algumas vezes as manifestações não são pacíficas, então não passem no meio, porque seguro viagem não cobre acidente em manifestação, tá? Fica a dica. Então isso é mais um ponto negativo. Sim. Aí já pontuamos todos os pontos, aí você decide, o centro é para você ou não é. Eu já me hospedei, me hospedaria de novo, então para mim depende da situação da viagem. Então agora vamos para o nosso próximo bairro. Você gosta desse bairro? Adoro. Eu também gosto muito. Ele é um bairro tranquilo, com pontos turísticos, sabe, bem interessantes. De vez em quando você tropeça em um brasileiro no meio da rua. Não, mas lá em qualquer bairro você vai tropeçar com uns brasileiros no meio da rua. Ele tá falando de Recoleta. Recoleta fica ali bem próximo do centro, né?
A Fica gente, inclusive, entre... já foi a pé ali do centro de Buenos Aires até Recoleta tranquilamente. A gente já foi a pé do centro de Buenos Aires até Palermo, então Quase que chegou em Tigre a pé, né? Recoleta fica entre Palermo e Buenos Aires. É uma E o localização... centro? Isso. Fica dentro de Buenos Aires. Oh! É uma entre Palermo e o centro de Buenos Aires. E eu considero uma localização assim, estratégica porque está entre os dois principais bairros com pontos turísticos. Recoleta, como eu falei, é um bairro tranquilo, você vai encontrar muitos restaurantes maravilhosos, bares, não tantos bares quanto o nosso próximo bairro indicado, né? Mas tem alguns bares bem interessantes. E pontos turísticos como Florales, Faculdade de Direito, Cemitério da Recoleta. E lá também tem umas praças muito bonitas. Tipo, para Aham. quem gosta de área verde, é um bairro muito bom. Eu amo as praças de lá. E normalmente nas praças as pessoas vão no entardecer, ficam lá, formam a canga, levam uns lanches e fica lá Livro, um tranquilo. jogo. Bem interessante as praças de lá. E lá você também vai encontrar muitos hotéis ótimos, né? Lá tem hotel até 5 estrelas, se eu não me engano, coisa que no centro eu não garanto que tenha, mas em Recoleta eu sei que tem. E, tipo, Recoleta eu recomendaria para quem gosta de um lugar que tenha tudo, mas que não seja muito barulho à noite. À noite fica mais tranquilo, não tem? Quem quer curtir o dia, ir no seu restaurante, passear tranquilamente, um bairro seguro, e de noite quer voltar para o seu hotel, ou no máximo ir num restaurante, num barzinho, e dormir tranquilamente, que não vai ter barulho de balada. Provavelmente você não vai encontrar barulho de bar e balada tarde da noite. Então, eu recomendo muito para quem está com criança, porque tem hotéis com boa infraestrutura. Recomendo, eu acho que não sei, para quem não quer ser incomodado à noite, tipo, você não quer curtir a vida noturna, você só quer ir no seu restaurante e voltar para casa, eu recomendo o bairro. A gente também já se hospedou lá durante uma semana, né? Eu gostei muito, apesar do nosso Airbnb ter 5 metros quadrados. Para um entrar, o outro tinha que sair. Mas, tipo, à noite a gente não ouvia barulho de nada. Nem o vizinho, sabe, fazia barulho. Nada. E olha que a gente se hospedou próximo a um hospital. Nem barulho de De ambulância, ambulância eu nada. As ouvi. ambulâncias passavam silenciosas ali naquela E não rua. tinha isolamento no lugar, não. Então era Uhum. silêncio mesmo do bairro. Só que mesmo assim a gente conseguia sair à noite, ir no barzinho, voltar. A gente voltava 3, 4 da manhã tranquilamente. A gente voltou já 2 horas da manhã andando de Palermo para Recoleta. Era 2 horas da manhã. Exatamente. Tipo, eu pelo menos me senti bem segura em andar no bairro. Óbvio que uma rua ou outra, assim, quando eu não me sentia segura, eu desviava, mas sempre tinha uma rua movimentada para você ir. Nesse dia eu fiquei meio assustada, assim, mas, Não, sabe, nada aconteceu. Tinha muita gente voltando nesse horário. Foi super tranquilo. Então, e Recoleto também, como eu já falei, é um bairro muito arborizado, é um bairro bem cuidado, um bairro limpo, e lá tem shopping, tem cafés bem legais. Nossos cafés preferidos não são lá, mas tem cafés muito interessantes. Sim. Tem restaurantes também muito recomendados. Tem aquela empanada que eu amo. Esqueci, Eu esqueci o gente. nome, mas é uma das empanadas assim, mais tradicionais de Buenos Aires, de cebola Nossa. agridoce com La queijo. Cocina? La Cocina. Talvez. La Cocina também, mas são duas. Mas eu acho que é La É La Cocina. Cocina. A outra é que a gente comeu empanada lá em A 2 outra era lugares. Rico Porteño. Era? Ricón Costeño. Porteño? Não, Ricón Porteño. Ricón Porteño. É. Mas depois a gente sobe os nomezinhos aí certinhos, que, né? São duas empanadas, lojas de empanadas Perfeitas. muito boa. Quem ficar lá, quem não ficar também vai lá comer essa empanada. Então, São é um perfeitas. bairro que você vai encontrar de tudo e ainda vai encontrar sossego. Eu acho que o equilíbrio entre o sossego
e a agitação tá lá. O próximo bairro é Palermo, que é um dos nossos preferidos lá de Buenos Aires. Por que dos nossos preferidos? Gente, eu amo sair à noite. Tipo assim, um lugar pra mim que tem bar e bar que tem Restaurante. comida. Não, eu amo bar assim que tem comida boa. Bar com comida e café legal, eu passo meses lá tranquilamente, não reclamo com ninguém não, só se a comida estiver ruim. Só não pode ser bar que não tem comida. Eu reclamo. Eu já sento assim, pega a bebida. Quando chega a carta e só tem bebida, você vê a cara de desgosto da pessoa, o brilho some. Gente, tem que ter pelo menos um petisquinho, uma batatinha frita, um tutuzinho, uma macarrão. tem que ter alguma coisa no bar. Como que você vai beber sem comer nada? Então, mas Palermo tem muito bar. Bar, balada, bar e balada, balada bar, babalada, Babado. ó, tem bar que é Palermo balada. é badalado. É badalado. Ó, lá tem bar que é balada, tem balada que é bar, tem restaurante que é vira balada. balada. Inclusive, você pode estar lá a qualquer momento em um café de manhã tomando um cafezinho, ele virar uma balada a qualquer hora. É uma coisa assim doida. Qualquer coisa pode ser uma Sim. balada. E ele é um dos bairros mais movimentados à noite justamente por isso, né? Então, qualquer lugar do bairro, se você quiser voltar à noite, você vai encontrar as ruas cheias. Aquele dia a gente voltando à noite achando, nossa, vai estar vazia. A rua estava lotada de gente. A Tipo, gente ia chamar táxi, só que a gente tem alguns históricos não tão bons com os táxis de Buenos Aires. Acredito que mais gente tenha, porque os taxistas de lá, assim, grande maioria, se tiver oportunidade de passar a perna, nem vai. só de Buenos Aires, né? É do mundo. Sim. Quando a pessoa picareta, não adianta. Então, lá em Buenos Aires, a gente evita ao máximo pegar táxi. É o último caso, um táxi, não é por causa do preço. É. Então, a gente tentou chamar táxi, tava em um barzinho lá, não conseguiu e eram umas 3 da manhã, a gente foi voltar para casa andando com medo. Gente, a rua tava mais cheia do que o bar que a gente tava dentro, para ter ideia. Palermo também tem muitas áreas verdes, parques, sabe? Então, além desse vida noturna animada, durante o dia você pode curtir o outro lado do bairro, que é ir num parque, os pontos turísticos, como os bosques de Palermo, El Rosedal, Jardim Japonês, sabe? Tem muita coisa pra você fazer durante o dia também, né? Só à noite não. E de lá também dá para você se locomover para Recoleta, que é do ladinho, para o centro de Buenos Aires, para São Telmo, até para Porto Madeiro, sabe? Tem muito, pelo menos nesse ponto, Buenos Aires tem o transporte público excelente. Tipo, você Muito pode bom. pegar metrô, ônibus, o que for que é excelente. Só fazer o cartãozinho Sub que você pode andar em qualquer transporte público lá. Que é E o muito bom é um cartão só para tudo. Uhum. E sobre Palermo também, assim como em Recoleta, tem hotéis muito modernos. Então, tipo, hotéis muito bons, hotéis 5 estrelas, para quem procura hospedagem boa, Palermo é um ótimo bairro. E em contrapartida, as hospedagens não são tão baratas assim. Então, se você está procurando uma hospedagem barata, você não vai encontrar em Palermo. Eu acho que se você tem dinheiro, vale a pena pagar, tá? Reserva uma boa quantidade para hospedagem para ficar em Palermo, ok? Principalmente se você quer curtir a vida noturna. Nossa, se você quer ir para bar e balada, inclusive, não vai para outros bairros, porque vai te dar trabalho ficar indo e voltar. É melhor você ir a pé, não ter preocupação em chamar táxi para voltar para casa. Bem melhor. Para quem é da noite, vai para Palermo, nem pensa em outro bairro. E já vai uma dica logo para quem é da noite, se você quer ir num barzinho, num restaurante, não sei o que lá, no café, não sei o que da esquina, faz uma reserva. Principalmente aos fins de semana. Faça uma reserva. Com antecedência. A gente já tomou no muitas vezes porque a gente não fez reserva, queria reservar de um dia para o outro.
Inclusive, da última vez, foi nossa última noite de Palermo, eu queria ir muito num barzinho, que é uma balada que tem lá. É uma pizzaria que vira um barzinho que vira uma balada. É a vibe de Palermo. Eu queria muito ir, só que quando eu tentei reservar 24 horas de antecedência já não tinha nada. Aí eu reservei para outro, era uma sexta-feira à noite. Que, ó, se eu fico em casa comendo pizza. Era pra gente ter desconfiado, ó, conseguir uma reserva. Se você conseguiu uma reserva Pra na sentir sexta última pra hora. sexta, Já o desconfia, porque o negócio não é bom. ninguém quis porque não é bom. Uhum. Então, tipo, faça reserva, nem só em Palermo, óbvio, nos outros bairros também. E quando você for escolher sua hospedagem em Palermo, olha no mapa aquela zona amarela. Em Palermo e nos outros bairros. Qualquer Fica região, na zona né? amarela. Tipo, não sai uma quadra para fora dela, não sai uma rua para fora dela. Fica naquela zona que é a zona boa. Principalmente se você é igual a gente, gosta de ficar na área mais movimentada, não gosta de passar numa rua, sabe? Escura. Só tá você ali passando, aí de repente você vê um vulto, é nem um vulto, não tem ninguém lá, mas você vê alguém passando lá, você já caga nas calças de medo. A gente é assim, então a gente sempre escolhe a área mais movimentada ali, a zona amarela, né? Tipo, principalmente se você é mulher, gosta de andar sozinha, tranquilamente, fica na zona amarela. Vai ser de boas. E sobre Palermo é isso. Então, um bairro bom para quem gosta de curtir a vida noturna, um bairro com hotéis modernos, um bairro arborizado, com muitos pontos turísticos. Ele é um bairro tranquilo também, apesar de ser animado à noite, ele é um bairro muito tranquilo. Se você não ficar assim hospedado em frente a um bar, provavelmente não vai ter som te incomodando também. Ou pega um hotel com isolamento acústico que resolveu o problema. E também algum dos melhores restaurantes, cafés e bares de Buenos Aires ficam em Palermo. Então, E as melhores baladas ficam em Palermo. Então, ali concentra quase tudo que é de melhor em Buenos Aires. ou seja, você está quer em Palermo. aproveitar o melhor de Se você quer aproveitar o melhor de Buenos Aires, se joga em Palermo e pronto. Inclusive, se você não fala espanhol, se joga em Palermo, que lá eu acho que mais de 80% da população de Palermo é brasileira. Então você vai se virar muito bem. Nem vai precisar do portunhol. E agora, vamos para mais um bairro, porque em Buenos Aires tem muito bairro. Muita região boa para se hospedar. E esse bairro é um bairro mais moderno, ele é o oposto ali do centro de Buenos Aires. É o Puerto Madeiro. Puerto Madeiro. Puerto Madeiro. Puerto Madeiro fica ali na... Como é o nome daquele rio? Rio Sena. La Plata. La Plata. Tá sabendo legal. Eu acho que é Rio La Plata, né? Eu acho que é um canal, eu não tenho certeza se é um canal do rio ou se é o próprio rio. Eu acho que é um canal e o rio tá lá no Costaneira Sul, né? Que alguns falam Mar de la Plata, outros Rio de la Plata, mas é um rio mesmo, gente. Então, Puerto Madeiro é um bairro mais moderno, então os hotéis de lá, restaurantes, até os pontos turísticos são mais modernos, como a Puente de la Mujer. São modernos, são chiques, são elegantes, combina com uma copa de vinho Malbec. Uma cervejinha também. Como que é? Uma parrilla na beira da Puente de la Mujer, um entardecer bonito, o negócio é chique. Puerto Madeiro ele também tem um polo gastronômico ali do lado da Puente de la Mujer. Tipo, o canal fica no meio e tem um calçadão de um lado, um calçadão, esse não é o nome, e um do outro, e em volta desses calçadões são tudo restaurantes no térreo e alguns têm hotéis. Bares, pra cima, bares, você vai encontrar até sorveteria, tem tudo. Até McDonald's. O sorvetinho de lá, só vê o pessoal passando com sorvetinho. Fredo, né? O Frido. Não sei falar o nome não, gente.
Fedo. 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 Aquele sorvetinho que é caro pra caramba no Brasil, mas que em Buenos Aires é barato. Mas também lá em Porto Madeiro é muito interessante você cortar ali, lá pra Costaneira, que tem um monte de food truck. E não deixa de experimentar o choripan. Choripan. Pão com Hum. chori. Com choreiro. Pão com linguiça. Sim. Sabe, vale a gente particularmente não gostou tanto assim, porque faltou uma maionese, Mas trem suspeito ali. eu que foi o choripan que a gente comeu. Tipo, eu não acho que choripan seja ruim, só que o que a gente comeu, eu acho que a linguiça, que é o chori, não era de boa qualidade. Tinha bastante nervinho, não tem? Então. E até tinha os molhozinhos ali pra colocar no pão, mas estava meio expostos. A gente, não vou colocar isso não, que é Não, depois ter que cagar aquilo. eu coloco o molho assim, eu observo o pessoal que é de lá, o que que eles estão pegando. É porque o choripan lá da Costaneira, ele vem o pão e a linguiça, e você monta seus molhos. Aí tem maionese, ketchup e uma caralhada de Saladinha de molho. tomate, não sei o que, e você... Aí eu fiquei observando o que que o pessoal que morava lá colocava. Todo mundo só pegou os molhos industrializados, maionese, ketchup. Eu sou besta de pegar um molho que estava aberto lá desde sei lá quando, depois pegar uma salmonela, um piriri e passar o resto da viagem no banheiro. Então, mas tipo, o choripan é bom. Eu acho que a qualidade da linguiça que a gente comeu não era tão boa. bom. Mas lá tem muitos food trucks, e além do choripan, eles têm O sanduíche de sanduíche de bandiola, bandiola que eu gosto muito. tem outras, De lombo, muitas eu acho que outras também. coisas lá. Então, uma tarde vai lá caminhando, E a comida lá é muito barata, tá? Tipo, vai 21 na pesos. Reserva Costaneira Sul, conhece. Ainda tem um dia, eu não lembro qual foi o dia que a gente visitou lá, que tinha uma feirinha de artesanato, né? Se eu não me engano, era no sábado. Tipo, no fim de semana do verão lá enche muito, porque Buenos Aires, quem não sabe, faz muito calor no verão e o ar-condicionado dos bairros, de alguns bairros, cai, a energia cai por causa do excesso de uso de ar-condicionado. Então todo mundo vai para Os parques, para praça, para beira do mar, qualquer lugar fora de casa. porque não dá para ficar dentro de casa com 43, 45 graus, eu acho que bateu quando a gente estava lá. Como você fica dentro de casa? Não tem como. Inclusive a gente também foi para lá, porque estava melhor. Então ele é um bairro bem interessante se você procura uma hospedagem moderna, quer ficar num lugar mais moderno, com restaurantes, bares. Vale a pena ficar lá. Fica lá, mas ele é um bairro também um pouquinho mais custoso, né? Caro. Então, é um bairro para quem gosta assim de luxo, modernidade e não se importa com o preço que vai pagar por isso, porque é um bairro com valor, é um metro quadrado, eu acho que mais caro de Buenos Aires é Porto Madeiro, né? Tipo, os hotéis lá que você vai achar, eu acho que dos melhorzinhos não custa menos de R$ 500 uma diária. Então, lá tem um hotel muito bom que é o Faena. Tipo, tem hotéis assim com um pouco de luxo, muito bom para quem gosta. Inclusive, eu gosto, tá? Se alguém quiser me dar uma diária lá, eu não reclamo, só não. uma não, por favor, já que vai dar, dá mais de uma. Dá um fim de semana, pelo menos. Uma diária só não dá para aproveitar, não. E geralmente os hotéis de lá todos eu acho que ficam bem localizados, porque a maioria fica ali em volta do polo gastronômico. A região que fica mais para trás, pro lado do parque, é uma região residencial, que são edifícios mesmo. Então lá a maioria dos hotéis são bem localizados. A maioria eu acho que são de frente para Puente de la Mujer, para o canal ali, naquele meio. Então é mais uma opção para vocês poderem em Buenos Aires. Com muito luxo e glamour. Agora vamos falar de bairro bom e barato. São Telmo. Esse é meu segundo bairro preferido em Buenos Aires, que o primeiro é Palermo. Ele é um pouco diferente lá de Recoleta e Palermo, Puerto Madeiro, porque ele é um bairro mais antigo, mais parecido com o centro de Buenos Aires, mas não tem toda aquela agitação do polo mais
gastronômico não, é comercial do Comercial. centro. Ele é um bairro mais residencial. Eu acho o Santelmo um bairro bem autêntico, tipo, Sim. ele não foi modernizado, ele conservou a essência ali de Buenos Aires, acredito que eu desde 1 milhão de anos atrás, com seus casarões, os restaurantes mais antigos de Buenos Aires continuam lá, a maioria com a mesma qualidade, não todos, fica a dica. E tem cafés tradicionais. Inclusive, alguns dos cafés notáveis de Buenos Aires ficam lá em São Telmo. E para quem não dispensa um vinho, uma cervejinha, um barzinho, também a gente Tem achou muita bares coisa. muito bons Uhum. São Telmo em tem São Telmo. muita coisa para explorar. Além das atrações turísticas, né? Tem a Mafaldinha, Tem o Parque Lezama, Mercado de São Telmo. Tem algumas terrazas, ó, tem umas terraças. perfeitas. Tem mais pontos turísticos, provavelmente a gente está esquecendo agora, então tem muita coisa. Fora que o bairro, a Feira de São Telmo, né, Feira de gente? São Telmo, que acontece todo domingo. Todo domingo. Todo domingo, ó. E, tipo, andar por São Telmo já é uma atração turística, porque o bairro é muito histórico. Você vai achar um monte de casarão antigo, rua bonita, um monte de coisa. E a melhor parte é um bairro barato. Sim. Tão barato quanto o centro de Buenos Aires, porém melhor. Sim. Sem a muvuca comercial, o barulho de buzina, protesto, tudo isso. Tipo, então, eu acho, pra mim, se for pra ficar no centro, acredito eu que é melhor ficar em São Melhor ficar em Telmo. São Tipo. Telmo, porque fica ali do ladinho, sabe? Você também vai encontrar. Apesar de lá não tem metrô, né? Para pegar metrô tem que ir até o centro. Pra pegar metrô, você vê. Mas São Telmo é um bairro minúsculo, Mas, então ir até o centro é 5 mas minutos. tem ônibus tranquilo, tem. Tipo, Tem Uber, a gente tem ficou lá táxi. hospedado, que foi por 2 meses? Ou foi 2 um mês? meses. Não, 1 mês e um pouquinho, eu Um acredito. mês e alguns dias, e tipo, a gente achou muita coisa para fazer lá. Muitos restaurantes, bares. Eu não achei balada. Até tinha balada lá, mas não, Não agradou nossos não agradou, olhos, não. não. A gente passou assim, não, Eu não quer não. cogitei ir, mas olhei assim e falei, não, não faz meu tipo, não. Melhor não. E, tipo, hoje, se eu voltasse a me hospedar em São Telmo, acredito eu que eu ficaria ou na rua, nas duas ruas que passam pela Mafalda, ou na praça, como é o nome da praça? Parque Luzano? Não, a praça. Do Rego. A gente ficou numa rua que à noite não era tão movimentada, então hoje eu ficaria ou na Plaza do Rego, ou nessas ruas que fazem interseção com a Mafaldinha, que são duas ruas bem movimentadas. E talvez eu ficaria no Hilton, se o Senhor me abençoar. Vai. Com cash, eu ficaria no Hilton, que eu achei uma localização boa. Nossa, você fica do lado daquele restaurante italiano. Em frente a um Nossa. restaurante italiano. Gente, podem me chamar para comer pasta, porque eu vou de olho fechado. Mas em São Telmo também tem uns hostels, assim, que... Tipo, eu fiquei em um não tão bom, mas lá tem outros hostels que são bem avaliados, mas também tem hotéis muito bons e baratos. Inclusive, o hostel não era bom porque a gente ficou logo depois da pandemia. Foi em janeiro, no início desse ano. Tava sabe? as moscas. Ele tinha uma fama antes, eu acho, e depois não era tudo aquilo, então... Então lá tem muitas hospedagens, então, tipo, São Telmo barato, bons restaurantes, bons bares, inclusive indico o Gibraltar, que eu amo, Puerta Roja também. Puerta Roja e Pier alguma coisa. Pier. Pier, um número. 57, 37, 47. É um pier e um número, tipo, eu indico muito esses bares que eu amava. E tem muito restaurante bom também, barato. Você come a mesma coisa que você come em Palermo, você come em São Telmo pela metade do preço. O mesmo drink que você bebe em Palermo, você bebe em São Telmo pela metade do preço. Então, nem vou dizer a garrafa de vinho. Exatamente. A gente também achou lá restaurante de parrilha, italiano,
Tem de tudo. De tudo tem lá, então... Só não achei mexicano, mas eu acho que foi porque eu não procurei. Peruano. Peruano. A restaurante tradicional, que era o Nestor. Então, E ele também é um bairro bem tranquilo durante o dia, sabe? Até é à um noite também. Até à noite. Eu, É. sinceramente, não vi perigo. Uhum. Pode ser que tinha, mas eu não vi. Graças a Deus. Então, é um bairro muito tranquilo, um bairro bem tradicional, um bairro com identidade própria. Eu gosto muito. De lá dá para se locomover facilmente para os outros bairros, para os outros pontos turísticos de Buenos Aires. Inclusive, de São Telmo dá para ir para o Caminito a pé. Não é perigoso, tá? A gente voltou, né? A gente gente voltou foi a pé. de ônibus e voltou a pé. Fomos de ônibus se arrependendo, porque deu sempre de sentar e levantar, porque o ônibus demorou 3 minutos. A gente ficou mais no ponto de ônibus esperando o ônibus do que andando de ônibus. Exatamente. Então, esses são os 5 bairros para se hospedar em Buenos Aires. Centro, Palermo, Recoleta, Puerto Madeiro, São Telmo. Aí é bom vocês verem qual a melhor opção para o seu estilo de viagem, para o viagem. seu bolso. Por exemplo, você está fazendo uma viagem econômica, você não vai ficar em Puerto Madeiro, né? Você vai gastar seu orçamento todo num hotel. Então, vai para São Telmo, vai para o centro. Se você está viajando com criança, talvez Palermo não seja a melhor opção. Se você não quer curtir balada e barzinho, talvez não valha a pena pagar o preço de Palermo para ficar numa região de festa, sendo que você não vai curtir isso. E se você vai ficar muito tempo, o centro não é uma opção muito viável, porque você vai passar raiva com o barulho, com a muvuca de lá, com a falta de opção para sair à noite. Talvez manifestação, não se sabe. E o centro também de Buenos Aires à noite não é muito tranquilo para andar, então, o centro é para quem vai dormir cedo. Então, aí você tem que avaliar qual é o seu orçamento, qual é o seu estilo de viagem, se você está viajando sozinho, em casal, com criança, com idoso, com cachorro, com periquito, então, sabe? Tipo, não tem como a gente falar qual é o melhor para você. A gente falou que tem cada um, você decide. Tipo, o melhor para mim é São Telmo para quando eu tô pobre, Palermo para quando eu tô rica. E na hora de procurar os seus hotéis, entra lá no nosso texto, onde ficar em Buenos Aires, que lá a gente indicou os melhores hotéis em cada região, sabe? Tipo, as melhores localizações de cada região. Tem hostel, sabe? Tem tudo lá para as melhores opções. Leiam as avaliações do Booking. Sim. Se for reservar, reserva pelo nosso link, que vocês vão ajudar muito o nosso blog. Reserva. E não vai custar nada mais para vocês. Não, gente. Já que você vai estar no texto, só clica ali no link e já reserva. Tudo certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de onde ficar. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, manda o vídeo para alguém que você conhece que vai ir para Buenos Aires, que está planejando uma viagem, manda o vídeo, manda o link do nosso blog, que lá tem tudo sobre Buenos Aires e atualizado. Tudo mesmo. Mas é tudo mesmo, gente. Tudo que a gente sabe, se não tá lá, porque a gente ainda não descobriu. Não conheceu, não foi, então... Então, é isso.